Oi pessoal, tudo bem? Estou gravando esse vídeo depois de refletir um pouco. Eu consultei vocês a respeito da continuidade do nosso curso sobre versão latina, que vinha sendo ministrado na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP às sextas-feiras. Recebi respostas distintas de pessoas que achavam que o curso podia continuar sendo feito em alguma medida online, e outras respostas que diziam que isso poderia prejudicar o curso, sobretudo porque algumas pessoas não tinham acesso à internet com boa performance. Então achei que valia a pena tentar uma forma de manter o contato para que não se perdesse aquela primeira conjunto de reflexões que nós havíamos feito em conjunto. Foram 2 aulas, né? Infelizmente o curso programado para 8 aulas, 2 aulas é bastante pouco, perto do que havíamos pensado. Então acho que talvez seja possível buscar uma dinâmica que, sem substituir de modo algum o que havíamos pensado para o curso, continue a subsidiar vocês para a reflexão que nós vínhamos fazendo. Então, vocês se lembram, no nosso último encontro, ficou acertado que nós trataríamos, na próxima vez que nos encontrássemos, o que acabou não acontecendo, do sistema verbal latino. Então, havia passado para vocês algumas frases, em primeiro lugar, frases latinas para vocês verterem para o português, e algumas frases em língua portuguesa que seriam subsequentemente vertidas para o latim com base no estudo das frases originais de que vocês dispunham, um pouco como havíamos feito na aula anterior. Como nas outras aulas ocorreu, vocês sabem que a minha ideia é sempre começar as aulas com meia hora de discussão, aproximadamente meia hora, 40 minutos de discussão a respeito do tema. E me parece que essa parte pode de fato ser realizada à distância. Então esse vídeo é um pouco isso, ele substitui um pouco esses primeiros 30, 40 minutos da aula em que eu tento fazer uma breve exposição sobre o tema aquela atividade que na verdade ocupa a maior parte do nosso encontro, que é a discussão das frases latinas e sobretudo da versão das frases portuguesas para o latim. Isso é aquela parte da nossa atividade que fica, eu penso, prejudicada e que nós dificilmente conseguiríamos realizar à distância. Então é um pouco diante dessas limitações, mas a tentativa de continuar de alguma forma o diálogo que nós tínhamos começado, que eu pensei em gravar e disponibilizar esse vídeo. E para essa aula, especificamente, o que eu havia pensado em fazer com vocês nesse momento inicial, que é o que eu passo a fazer aqui neste vídeo, é discutir um texto bastante especial, bastante interessante, que trata justamente do sistema verbal latino e cuja discussão, me parece, nos municia com algumas ideias, com algumas reflexões capazes de nos fazer abordar a tarefa de tradução e versão das frases de forma, espero, um pouco mais consciente e produtiva. Esse texto que eu quero discutir com vocês, daqui a pouco vamos entrar nele, é um texto retirado à obra de língua latina do Varrão. Varrão, certamente vocês já ouviram falar dele. Varrão foi um grande erudito, nascido em 116 a.C., teve uma vida longa, morreu em 27 a.C., para vocês terem uma ideia, foi um contemporâneo de Cícero, mas que nasceu 10 anos antes de Cícero de 106 a.C., e viveu muitos anos depois dele, porque Cícero, como vocês sabem, morreu em 43 a.C. Teve uma vida longa, escreveu muitas obras. Das obras todas que ele escreveu, infelizmente, apenas uma nos alcançou de forma íntegra, é o De Re Rustica, um livro sobre agricultura, em 3 livros, né, uma obra sobre agricultura em 3 livros, e as demais obras nos chegaram de forma fragmentária. Dentre elas, há muitas, talvez uma das mais conhecidas sejam as sátiras conhecidas
pelos 600 fragmentos que nos chegaram, a maior parte deles muito curtos, citados por gramáticos na Antiguidade Tardia, as famosas sátiras menipeias, né, 150 sátiras menipeias, de que temos cerca de 600 fragmentos, e várias outras obras antiquárias, por exemplo, os 41 livros das Antiquitates Rerum Romanarum et Divinarum, mas, digamos assim, de forma mais ou menos intermediária, entre a conservação integral e a conservação fragmentária, se encontra essa obra de língua latina, que era composta por 25 livros. Desses livros nos sobraram de forma quase completa os livros 5 a 10. São livros que tratam em parte do 5 ao 7, já desde o segundo livro que não nos chegou, não é íntegro, de etimologia, e do 8 ao 10, dentro desse conjunto de livros que nos restaram, de morfologia. E o trecho que nós vamos passar a discutir na sequência é tirado do livro 9, parágrafos 96 a 100, em que Varrão trata justamente do sistema verbal latino. Então, em um instante, eu vou projetar aqui na tela o texto para a gente começar a discutir, mas eu queria mostrar para vocês esta edição aqui. É a edição em 2 volumes, tá? Preparada pelo Wolfgang Cirilo de Mello, conhecido, editor de Plauto. Recentemente, essa edição saiu pela Oxford em 2019, ou seja, meados do ano passado, e ela traz uma discussão bastante interessante. Ela tem uma introdução muito vasta sobre a obra, sem dúvida o trabalho mais completo sobre o de língua latina. O primeiro volume traz, além dessa longa introdução, o texto e a tradução para o inglês, e o segundo volume é inteiro de comentários sobre a obra. Então é um material de referência para quem quiser depois se aprofundar sobre esse interessante texto que nós vamos começar a ler. Então, pronto, vocês têm agora aí na tela o texto. À direita uma tradução que eu preparei agora, uma tradução apenas de trabalho para a gente discutir. Então vamos acompanhando lá na coluna da direita, e a gente faz remissão à coluna da esquerda quando for pertinente, tá bom? Vamos lá. Em primeiro lugar, quanto a dizerem que as analogias não são preservadas nos tempos verbais, pois dizem legi, lego, legam e assim outras de forma semelhante, pois criticam injustamente que aquelas formas que são como legi indicam uma coisa completa e as duas restantes, lego e legam, uma coisa começada. Vou fazer uma pequena parada aí para a gente tentar entender o que está acontecendo nesse primeiro segmento do texto. Vejam que o Varrão está em um contexto de polêmica. Ele está se referindo a pessoas que afirmam determinadas coisas a respeito dessas formas verbais, e está se contrapondo a elas, dizendo que, de alguma forma, elas não estão entendendo bem, não é? Criticam injustamente alguma coisa, não estão entendendo muito bem o que está se passando com essas formas. E a ideia-chave aí é a ideia da analogia. Ele está, na verdade, ele está se contrapondo àqueles que afirmam que em uma determinada sequência de formas verbais existe uma espécie de dissimetria entre essas formas, ao passo que ele, segundo nós vamos ver na sequência, afirma que não, essas séries de formas verbais são séries simétricas entre si, sob aspectos que já vamos ver imediatamente, né? Então pois criticam injustamente que aquelas que são como legi, retomando, né, indicam uma coisa completa, e as duas restantes, lego e legam, uma coisa começada. Estamos aí no verbo lego, ler, escolher, colher, né? Estamos aí em torno dessas ideias. Pois a partir do mesmo gênero e da mesma divisão, o mesmo verbo que é tomado pode ser conduzido pelos... E aqui ele está dando a posição dele.
O mesmo verbo que é tomado pode ser conduzido pelos tempos do infectum, vejam lá, tempora infecti, das coisas não feitas, do não feito, do não terminado, né? Como discebam, disco, dicam, e pelos tempos do perfectum, como didiceram, didici e didicero. Vejam aí, ele está contrapondo aquela ideia de uma série imperfeita com o verbo lego, duas séries coerentes entre si, simétricas internamente, a partir do verbo disco, uma associada aos tempora infecti e a outra aos tempora perfecti. E conclui essa reflexão dizendo: a partir disso, pode-se saber que há um sistema dos verbos, né? Vejam lá, rationem verborum constare, tá? Mas que aqueles que querem pronunciar os verbos dos três tempos o fazem sem conhecimento do assunto. Vamos ver aqui, rapidamente, de forma esquemática, o que o Varrão está dizendo. E acho que aqui nós chegamos com uma certa facilidade à seguinte ideia. Ele colocou duas séries, uma ao lado da outra, desse verbo disco, aprender. Vejam lá quais eram essas séries. Uma espiadinha aqui no texto de volta. Discebam, disco, aqui saiu um errinho, discam. Né? Então, vamos colocar essa série aqui, ó, deste lado. Opa. Vou colocar nessa ordem aqui, vocês já vão ver por quê. Disco, discebam, discam. E ali do outro lado, vejam a série que ele colocou. Didiceram, didici, didicero. Vou colocar também nessa ordem aqui. Didici, didiceram, didicero. Se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que o comentário que está sendo feito, a ideia da simetria entre as três formas de um lado e as três formas de outro, tem a ver com o fato de que nós temos um mesmo radical repetido aqui, disc, e um mesmo radical aqui do outro lado, com essa reduplicação da primeira sílaba, didic, tá bom? Acho que agora fica mais claro a partir desse exemplo, porque fica muito evidente pela reduplicação do radical, por que no Lego ele falava ele se contrapunha à ideia da existência de uma simetria, afirmando que havia sim uma simetria entre essas formas. Vocês devem ter notado que naquele ponto eu marquei para vocês a diferença entre um conjunto de formas com o E breve que eu não marquei e do outro lado um conjunto de formas com o E longo que eu marquei. De modo que temos também aqui dois radicais apenas de forma mais discreta, porque um radical é diferenciado do outro pelo fato de a vogal ser ou não ser uma vogal longa.
Eu queria voltar brevemente aqui ao texto, depois nós voltamos lá para o esquema, tem mais coisas para a gente ver, para a gente prestar atenção em uma coisa. Vejam lá, voltando ao começo do parágrafo 96. Vejam lá, ó. Em primeiro lugar, quanto a dizerem que as analogias não são preservadas nos tempos verbais, in temporibus, condicant legi, lego, legam, et sic similiter alia, né, e assim outras de forma semelhante, vejam vocês por que essa série é apresentada. Essa série é apresentada porque, sem dúvida, se estão sucedendo uma forma de passado, legi, uma forma de presente, lego, e uma forma de futuro, legam. Então é como se dissesse algo assim. Vejam, embora eles digam que não existe simetria ou analogia, como ele diz, entre li, leio e lerei, do ponto de vista morfológico, eles estão errados, porque eles estão comparando coisas incomparáveis. Eles estão pegando um leg que pertence a uma determinada série com um determinado radical e tentando pareá-lo com lego e legam que pertencem a uma outra série com um outro radical. Do mesmo modo que aqui disco, discam, disquebam pertencem a uma série de um lado e didiceram, didici, didíquero pertencem de outro lado a uma outra série. Vejam então, e isso é importante para a compreensão do problema, que ele está dizendo que baseados numa certa ideia, evidentemente, semântica, da necessária correspondência entre li, leio e lerei, eles estão dizendo que não existe constância no arrolamento de formas verbais que, subentende-se, morfologicamente não funcionam assim. Se a gente passar agora para o parágrafo 97, nós vamos ver um desdobramento extremamente importante dessa ideia. Ele continua criticando esses adversários de quem ele está falando, que dizem não haver analogia, podíamos dizer constância, simetria, paralelismo entre as formas do verbo. Então vejam, também o fazem sem conhecimento do assunto aqueles que criticam o fato de dizermos amor, amabor e amatus sum, pois dizem não deveria haver em uma série um verbo duplo, ao passo que os outros dois são simples. Verbo duplo aí ele está está se referindo dessa forma perifrástica, amatus sum, com o particípio passado, e a cópula, o verbo de ligação sum, de forma contraposta a amor e amabor. Né? E tão pouco discrepam entre si, se arrolares os verbos, a partir da divisão de um único tipo. Vai mostrar que aqui também existe pareamento de duas séries. Pois todas as formas simples do infectum, simples porque não são duplas, né? Essa ideia do simplex e duplex que ele pôs lá em cima, todas as formas simples do infectum são semelhantes. E as formas duplas do perfectum são iguais entre si em todos os verbos, como as seguintes: amabar, amor, amabor, de um lado, infectum. Amatus eram, amatus sum, amatus ero, de outro. E aqui nós chegamos a uma outra constatação bastante importante a respeito dessas séries. Vamos lá colocar isso aqui. Eu vou tirar o legam, que eu quis só mostrar uma ideia para vocês. Vamos tirar essa ideia. E vamos pegar lá a voz passiva do verbo amare. E ver, colocar em diagrama, em esquema, essa ideia do varrão. Temos aqui então o infectum, temos aqui o perfectum e vamos colocar isso aqui na voz passiva. Então vejam lá: amor, amabar e
Tá bem? Como vocês estão vendo, eu estou invertendo a ordem para a gente manter uma certa ideia a qual nós já vamos voltar. Vocês veem que ele segue sempre a ordem passado, presente, futuro no texto. E aqui a nossa ideia então fica um pouco diferente. No perfectum da voz passiva, então em todos os casos eu estou pondo amatus aqui, que é a forma que ele coloca, mas poderia ser todas as outras formas com a concordância número pessoal do particípio passado. Vejam lá como essas formas se completam com os verbos de cópula, né? Amatus sum, amatus eram e amatus ero. O que vocês estão vendo aqui, e esse é um ponto extremamente importante, é que as formas do infectum na voz passiva são sintéticas, todas se formam pela aposição de uma desinência de voz ao final, o R, ao passo que a voz passiva do perfectum é necessariamente formada de modo perifrástico, e acho que vocês começam a ver aqui essa ideia de simetria entre o conjunto das formas do infectum de um lado e o conjunto das formas do perfectum de outro. E o que o Varrão está fazendo aqui é mostrar isso de um lado na voz ativa com os diferentes radicais de infectum e de perfectum, e na voz passiva pela própria distinção entre a formação dessas vozes no infectum e perfectum, porque em uma ela se faz em uma única palavra com desinência e na outra ela precisa de uma forma perifrástica para se completar. Pessoal, eu queria rapidamente fazer um comentário sobre os parágrafos restantes, 98, 99 e 100, para no final, depois disso, amarrar com uma discussão que eu acho que é importante e que depois pode ajudar a guiar vocês na reflexão sobre as frases traduzidas e as frases latinas a traduzir para o português e as frases em língua portuguesa a traduzir para o latim. Então, voltamos aqui para a tela. Vamos dar uma olhada rapidamente então, nesses parágrafos. Vejam lá o que diz o parágrafo. A ideia continua, tá? Então, os críticos dizem determinada coisa, alguns dizem que não há simetria entre os verbos, montam a série de forma assimétrica e vem o Varrão para dizer a série correta é a seguinte. Aqui, o que vocês estão vendo no 98, vejam lá. Pois ainda dizem incorretamente ferio, feriam, percusse, de novo, falando presente, futuro, passado, pois a ordem é ferio, feriam, feriebam, percusse, percussero, percusseram. De novo, a ideia de que você tem duas séries com radicais diferentes, e aqui a especificidade deste ponto do parágrafo 98 é que ele não está falando de um radical derivado de outro, mas de um verbo ferio, que só tem o radical de infectum, ele não tem um radical de perfectum correspondente, que precisa ser, portanto, completado, ele precisa ser suplementado por um outro verbo, que é percutio, os dois aproximadamente quer dizer bater, tá? Bater, que forma a sua série de perfectum. No caso, percutio também tem a série de infectum, mas ele funciona de forma supletiva com relação ao radical de infecto de ferio. E assim continuamos a mesma ideia, então podemos passar de forma rápida, porque se trata do desenvolvimento da mesma ideia, tá? Aí 99, igualmente erram aqueles que dizem que todos os verbos devem mudar suas sílabas em ambas as partes ou nenhum, como em pungo, pungam, pupugi, tundo, tundam, tutudi, pois estão comparando coisas distintas, verbos do infectum com verbos do perfectum. Vejam agora, ele monta a série
correta, né? Vou até pular a leitura para concentrar aqui nas séries, ó. Pungebam, pungo, pungam, e no infectum, e no perfectum, pupugeram, pupugi, pupugero, né? O radical, a especificidade aí é que não apenas o radical de perfectum se diferencia do infectum pela reduplicação da primeira sílaba, mas também porque o radical de infectum tem esse infixo nasal N, né, pungo, enquanto ao passo que o radical de perfectum não tem esse infixo, é pug, e não pung. Né? A mesma coisa que ele fala de um verbo por nós tratado como se fosse irregular, o verbo ser, com as suas duas, seus dois radicais distintos, né? Então ele diz lá, ainda comparam mal fui sum ero, pois fui é perfectum, cuja série como deve ser é coerente consigo mesmo, sabe? Fueram, fui, fuero. Já os do infectum, o que ele diz é, nós temos uma impressão equivocada a respeito da falta de coerência interna dessa série, porque hoje em dia nós dizemos sum, mas antigamente se dizia essum. E daí se veria que a série é perfeita. Essum, es, est, eram, eras, erat, ero, eris, erit. E assim verás que os demais desse tipo conservam analogia. Vejam, então, que a ideia que perpassa o conjunto desses parágrafos do livro nono é a ideia de que você tem duas séries, uma série de infectum e uma série de perfectum, que se desdobram coerentemente, cada uma em três, digamos assim, momentos. E acho que agora é chegada a hora justamente de nós entendermos um pouco o que implica a divisão do sistema verbal morfologicamente nessas duas séries. Vejam aqui que, com relação àquilo que acabamos de ver no parágrafo 100 do livro nono do De Língua Latina, nós temos aqui, nesse paradigma da voz passiva do verbo amo, um elemento interessante que acho que vale a pena comentar brevemente, que é o seguinte: vocês estão vendo que a forma perifrática do perfectum é feita por meio da junção do particípio passado e de um conjunto de formas do verbo esse no paradigma do infectum, que são justamente aquelas mencionadas por Varrão. Veja você, se eu colocasse aqui ao lado as formas do perfectum, nós teríamos aqui fui, fueram e fuero. Veja aqui, então, nós temos uma espécie de paradigma correspondente entre essas formas verbais, de modo que nós usamos as formas do infectum do verbo esse para formar por perífrase o perfectum da voz passiva do verbo ame e dos demais. Isso nos leva à possibilidade de identificar em cada uma dessas três formas verbais aqui, paralelamente entre infectum e perfectum, uma referência temporal clara. Então vejam aqui, eu vou chamar essa primeira linha de presente, atendendo até mesmo ao fato de que a perífrase é formada com o presente do infectum do verbo esse como cópula. Aqui, da mesma forma e pelas mesmas razões, nós podemos designar esse conjunto aqui como passado e esse conjunto aqui, o último, finalmente, como futuro. De forma que, morfologicamente, faz todo sentido, e há autores que assim procedem, o Ernoult e o Thomas, na sintaxe a vocês indicada no começo do curso, de fato, falam assim: presente infectum, presente perfectum, passado infectum, passado perfectum, futuro infectum, futuro perfectum.
vocês vão ver que, de fato, é dessa forma que eu me expresso, porque me parece que, mais do que aproximar a morfologia latina das denominações de que nós nos servimos para falar sobre a morfologia da língua portuguesa, a adoção desse sistema, e aqui nós estamos falando só do indicativo, mas ela tem uma série de implicações também no subjuntivo, no imperativo, me parece que a adoção dessa terminologia evita equívocos e também é uma terminologia que pode facilmente ser empregada não apenas em português, mas em outras línguas modernas para se referir especificamente ao latim. Então vejam aqui, por exemplo, nós temos disco, didic nessas séries, eu poderia chamar aqui o presente infectum de disco é disci, o presente perfectum de disco é didic, e assim por diante nós continuaríamos pensando sobre isso. Agora, pessoal, o problema que se coloca a partir daí é exatamente o que significam essas duas séries, se é que o pareamento dessas duas, a distinção de um lado e o pareamento de outro dessas duas séries e entre essas duas séries tem alguma implicação que não seja estritamente morfológica. E, de fato, o questionamento me parece bastante interessante e bastante válido, ou seja, a distinção de forma é apenas uma distinção de forma ou essa distinção formal tem outras implicações, notadamente do ponto de vista semântico. E aqui nós chegamos à cruz do problema, que poderia nos render ainda horas de discussão, até porque não é uma discussão que se possa dizer conclusa para os especialistas, que é de saber, fundamentalmente, se a distinção entre paradigma de um lado de infectum e paradigma de outro lado de perfectum é uma distinção de tempo ou como se pode pensar, ou se ela é uma distinção de aspecto. E essa ideia dessa distinção se prende já ao próprio texto do Varrão que vínhamos discutindo. Vocês perceberam, falamos um pouco sobre isso, que aqueles autores que ele criticava, que não teriam visto a correta simetria entre as séries de formas verbais, organizam essas séries em função de uma ideia que não está expressa no Varrão, mas implicitamente ela pode ser verificada com bastante clareza. Essas formas não seriam simétricas, porque quando se pareiam presente, futuro e passado, se vê uma desequiparação morfológica, não é? Como se a morfologia não seguisse essa ordem. O que o Varrão está dizendo, vocês percebem lá, dizem, se nós pensamos nas formas do infectum ou nas formas do perfectum, nós vemos que essas séries sim funcionam. E o que está em jogo aí, quando se fala em infectum e perfectum, é um problema precisamente de aspecto verbal, ou assim leu uma boa parte dos intérpretes dessa passagem. Brevemente, não vamos nos estender nisso aqui, até porque, como disse, é uma discussão que poderia se alongar por bastante tempo, mas eu gostaria de dar essas dicas para vocês começarem a refletir sobre esse ponto. O que é aspecto verbal, né? Eu me valho aqui de uma obra que eu recomendo a vocês todos. Aqui, podem ver. É uma obra clássica sobre o problema do aspecto. Está nessa série importante aqui, desses Cambridge Textbooks in Linguistics. Essa obra do Comrie trata precisamente dessa categoria de aspecto. É uma categoria com a qual estamos pouco habituados. É uma categoria que não foi contemplada na NGB, na nomenclatura gramatical brasileira, e, portanto, não faz parte da nossa experiência escolar refletir sobre ela. Basicamente, quando falamos de aspecto, estamos falando da constituição interna da ação verbal. Vejam aqui como o Comrie define, né? Aspectos são diferentes formas
de ver a constituição temporal interna de uma situação. Tem uma anedota que eu acho curiosa para pensar sobre isso, que é relatada num livrinho bastante interessante, cuja leitura eu também recomendo para vocês. Aqui, como vocês podem ver aí no vídeo, o aspecto em português, da Sônia Bastos Borba Costa, ela conta uma anedota interessante que teria se passado entre duas professoras universitárias. A primeira vira para a outra e diz assim: conseguiu? E a outra responde: estou conseguindo ainda. E a primeira retruca: espero que você termine de conseguir. Esse diálogo é engraçado porque quando nós falamos em conseguir, a semântica desse verbo, em princípio, remete a uma ação vista como um todo. Conseguir é completar, terminar, finalizar. Portanto, quando falamos de conseguir, se é levado diretamente a pensar em uma ação como um todo, completa, fechada, sem levar em consideração a sua constituição interna. E o que acontece no diálogo é justamente que de um verbo que, em princípio, se apresenta uma situação temporalmente fechada, o diálogo mostra que a língua pode trabalhar com isso e abrir, de certo modo, a situação. Então, você conseguiu, estou conseguindo ainda, pronto. Já se passou a considerar o aspecto de conseguir, ou seja, a constituição, o fazer temporal, como alguns dizem, não o fato no tempo, mas o tempo dentro do fato, né? Essa é a ideia do aspecto. E uma série de leitores, acho que é o principal aqui, vou mostrar mais uma obra para vocês, o Meillet, né? O Antoine Meillet, esse importante linguista do começo da primeira parte do século XX, escreveu em 1920 um artigo bastante importante chamado Sur les caractères du verbe, sobre as características do verbo, e faz uma leitura desse problema ou seja, do problema da distinção entre as séries de infectum e de perfectum e do pareamento internamente a essa série de formas de presente, formas de passado e formas de futuro, como um problema de aspecto verbal, de modo que um conjunto de formas verbais, aquelas que formam o paradigma do infectum, remeteriam a uma determinada forma de entender a constituição interna da situação aludida pelo verbo, que é uma situação em que a situação está por se fazer. A situação não é vista, a temporalidade interna da ação é uma temporalidade de fazimento, uma temporalidade de continuação, de continuidade interna da ação, ao passo que a outra série, a série do perfectum, é construída em função da ideia do aspecto fechado, terminado, completo daquele conjunto de ações designadas por aquele verbo. Acho que é interessante, eu selecionei um trecho aqui para vermos rapidamente a esse respeito, tá aí na tela agora. É um trecho tirado a um jurista, Sexto Pompônio, um jurista do século II depois de Cristo, que foi conservado no Digesto, uma recolha de fragmentos de obras de juristas, das quais nenhuma foi conservada, recolha feita à época de Justiniano, né? Nós temos aí um fragmento de Pompônio em que ele discute um ponto bastante interessante que nos faz pensar que há mérito, sim, na ideia de se identificar essas duas séries, a distinção entre série do infectum e série do perfectum, com uma ideia aspectual, digamos assim, ou seja, um texto que nos ajuda a municiar a tese aspectual da divisão dos dois paradigmas. Eu também, novamente, ofereço uma tradução aí apenas de trabalho, que leio para que pensemos rapidamente sobre esse problema. Vejam lá. Se alguém fizer uma stipulatio, uma forma de acordo de negócio jurídico, tendo por objeto estico ou pânfilo, aquele dos dois que quiser.
reclamará por aquele ou aquele que tiver escolhido, e apenas ele, aquele que tiver escolhido, será objeto de uma obrigação. Então vejam ali, digamos, uma compra e venda de um escravo, a respeito da qual se remete a um tempo futuro, a escolha se a compra e venda recairá sobre um ou sobre outro. E continua o texto. Mas se ele pode mudar de vontade e passar a reclamação ao outro, ou seja, escolhendo um pode mudar de ideia e escolher o outro, quem pergunta deve observar a formulação da stipulatio. E aí nós entramos na contraposição de duas formas verbais. Vejam, isto é, se ela diz quem voluero ou quem volam, eu poderei ter para mim aquele que eu tiver querido, voluero, digamos de forma simples, passado, futuro perfectum, ou quem volam, futuro infectum. Pois se for quem voluero, futuro perfectum, uma vez tendo escolhido, não poderá mudar de vontade. Já se a formulação comportar uma duração temporal, vejam que eu traduzi assim, o que no latim estava assim, si vero tractum habeat sermo, né? Se vero tractum, uma duração temporal, e for quem volam, terá o poder de mudar até que enuncie sua escolha em juízo. Vejam que esse autor, escrevendo ainda depois de Varrão, não é? 2 séculos e pouco depois de 2 séculos e tanto depois de Varrão, ele está concebendo essa distinção como uma distinção que comporta na forma do infectum a atenção para uma duração temporal, que é aquela duração dentro da qual se poderá processar a escolha do objeto da obrigação, um desses dois escravos, que, portanto, não se fará pontualmente apenas em um momento e uma vez feita acabou, mas que se fará ao longo de um tempo futuro, estendido, que apenas terminará definitivamente no momento de enunciação formal em juízo. Esse interessante trecho, há diversos trechos desse jurista Sexto Pompônio que nos ajudam a pensar sobre o problema da forma verbal latina. É um jurista que, pelo menos nos fragmentos que nos foram conservados, atenta bastante para o problema da formulação dos tempos verbais, não é? Pelo menos a partir do que se diz aqui, nós podemos dizer que existe pelo menos uma consciência, ou um certo extrato de consciência entre os falantes da língua, em que essa oposição pode ser descrita como uma oposição aspectual. Agora, a tese aspectual encontra também uma série de dificuldades e uma série de oponentes que vêm nessa distinção de dois grandes paradigmas, um conjunto de problemas se ela for analisada exclusivamente em termos da oposição entre dois aspectos, um aspecto imperfectivo para as formas do infectum e um aspecto perfectivo para as formas do perfectum. São vários os problemas levantados, não quero me demorar exatamente nesse ponto, mas poderia citar a raríssima ocorrência de determinadas formas do perfectum, por exemplo, o presente perfectum, amaui, por exemplo, legi com elongo, com determinados satélites como advérbios de tempo que designem tempo presente. Então, esse tipo de inocorrência no corpus latino desperta claramente a ideia e outras ideias. Vejamos, por exemplo, a forma da narração na historiografia latina, como claramente a localização dos eventos no tempo passado por meio do uso do perfectum é perfeitamente aclimatada na narrativa historiográfica
para designar eventos passados e não eventos presentes com aspecto perceptivo, como poderia deixar a entender a tese aspectual. Bom, então esse conjunto de dificuldades leva a que haja, de outra banda, uma série de autores que propõem que essa distinção deva ser entendida e que o sistema verbal como um todo deva ser entendido em função de outros critérios, são aqueles proponentes da tese ou da posição que podemos chamar de temporal. Aí, por temporal, nós talvez careçamos de uma distinção conveniente, como tem o inglês, entre time e tense, né? O tempo verbal e o tempo real, o tempo das coisas, para falar sobre isso. Mas, basicamente, quando estamos falando de tempo verbal, nós estamos falando de uma categoria deítica, né? O que é deixis? Deixis é uma faculdade, uma propriedade das línguas de designar os referentes a que a enunciação remete a partir do próprio falante como ponto de referência, seja de um ponto de vista espacial, seja de um ponto de vista temporal. Nós já falamos um pouco sobre isso em nossos encontros presenciais, por exemplo, a respeito dos pronomes demonstrativos, que tem uma carga deítica bastante importante na língua latina e, evidentemente, não só na língua latina. A questão, a partir daí, passa a ser de que forma nós entendemos a relação entre pontos de referência e referentes aludidos pelos verbos. Eu quero, para concluir, traçar um pequeno esquema aqui que eu acho que pode nos ajudar com essa ideia. Então, vamos vir aqui para a nossa tela e vamos pensar um pouco sobre isso. Eu vou colocar aqui, vejam só, uma linha, em primeiro lugar, tá? Imagine que eu estou localizando aqui o momento presente da fala, tá? Claramente, em latim, eu localizo facilmente os tempos do infectum nessa linha em função dessa referência deítica que é o próprio momento da enunciação. Então eu coloco aqui, eu estou fazendo uma bolinha fechada que eu estou prolongando indefinidamente para frente e para trás para designar o presente infectum. Vou aqui colocar amo, tá? Claramente eu também designo aqui com razoável facilidade, eu localizo aqui com razoável facilidade com razoável facilidade, voltamos aqui, o passado infectum, amabam. E consigo colocar aqui no futuro, sempre com relação à referência da deixis, do falante, né? O futuro amabo. E aqui nós temos a série do infectum, tá? As coisas não se passam do mesmo modo se eu quiser localizar a série do perfectum. Traço de novo aqui a linha temporal, coloco a referência deítica do falante aqui embaixo e vocês vão ver que não é muito fácil localizar apenas a partir dessas referências os tempos, as formas verbais próprias do perfectum. Vejam aqui que eu vou precisar, e acho que essa é a ideia final que eu gostaria de transmitir para vocês, eu vou ter que localizar não apenas mas 2 pontos nessa linha para cada uma das formas verbais,
para que elas sejam passíveis de descrever o que cada um desses tempos está fazendo. Vejam eu vou colocar aqui um outro ponto de referência passado. Então, vou fazer assim para facilitar. E aqui vocês vejam que aqui eu estou falando de passado, presente e futuro. Eu localizei um outro ponto de referência aqui no passado, vou colocar um outro ponto de referência aqui no presente e um terceiro no futuro. Vejam que quando eu me valho de uma das formas do perfectum, eu, na verdade, estou lidando com um ponto de referência adicional, suplementar, tá? Então, coloquei aqui, esse é o tempo, eu estou aqui marcando, esse é o tempo da ação amaueram. Ela não leva em consideração apenas a deixis do falante, mas ela leva em consideração um segundo ponto de referência interno à construção textual, também localizado no passado. E, portanto, eu posso localizar em qualquer momento dessa linha, para trás deste ponto de referência, a localização da situação referida por essa forma verbal. Vou passar para o futuro, que também é bastante evidente, fácil de ver, em que a referência à forma amauero é uma referência dupla, não apenas a deixis do falante, mas um ponto de referência futuro relativamente ao qual a forma amauero do passado é passada. Então veja que eu passo por dois pontos de referência para justificar o emprego dessa forma. E da mesma forma, apesar de um conjunto de especificações de uso relativas a determinadas tipologias textuais, como os próprios textos historiográficos que já falei, a forma do presente perfectum amaui também se explica pela anterioridade da ação referida com relação ao segundo ponto de referência, que não é apenas o ponto de referência deítico do falante, mas é um ponto de referência interno marcado também como presente. E eu posso localizar, grosso modo, aquilo que vem antes desse ponto de referência a partir do uso do perfecto. Basicamente, pessoal, era isso que eu gostaria de apresentar para vocês hoje. Eram essas as ideias que eu queria expor na esperança de que esse diálogo possa, de alguma forma, continuar por outros meios e de outras maneiras o diálogo que nós havíamos entabulado nos nossos encontros presenciais, manter o nosso contato e espero fortemente, passada essa situação que vivemos, retomar presencialmente os nossos encontros, a partir de quando, espero, nós também poderemos passar conjuntamente pelas frases, pelas estratégias de diversão que estão no centro da proposta pedagógica do nosso curso. Então, eu me despeço de vocês, espero brevemente gravar um segundo vídeo para continuarmos avançando nessa nossa discussão. Tchau!